Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver ouvindo o toque de Clark, que o Senhor te abençoe e que você tenha uma bela experiência, uma grande experiência aqui nesse capítulo 2, 2 Timóteo. Ontem foi muito legal, né? Nós falamos sobre que o Senhor dê a ele certeza de que naquele dia ele receberá sua misericórdia. Você sabe melhor do que eu quanto me ajudou em Éfeso. Ah, tá. É uma carta, né, de Paulo para Timóteo. É uma mentoria, uma aula de mentoria. Hoje vamos ver o capítulo 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Jesus Cristo. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados dos homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como um fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. Por isso, não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador, que trabalha no pesado, deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Então, ele está dando 3 exemplos aqui: o soldado, o atleta e o lavrador. Soldado, atleta e lavrador. E ele fala que o soldado ele não se mistura com negócios da vida civil, ele não perde tempo com coisas da vida civil, ele fica focado só no negócio dele. A vida do soldado é estar focado. O atleta ele não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Tem que fazer as coisas certas, na regra certa, senão você é desclassificado. E ele usa o lavrador, que tem a paciência. Ele planta, demora, mas ele é o primeiro que colhe também. Então é a paciência, o lavrador. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas essas coisas. Ele está falando. Analise essas 3 analogias que eu estou falando, né? O soldado, o atleta e o lavrador. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Glória a Deus. É por isso que eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traga glória eterna. Amém. Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Glória a Deus. Recomende essas coisas aos que dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para corrigir a completa aprovação, para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas que ensina corretamente a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Vamos ler aqui de novo. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente o Evangelho, a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contraditórios aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Nossa, isso aqui é muito verdade, né? Começa uma conversação para lá e para cá, para lá e para cá, e as pessoas pegam e culpam Deus e falam: não vou mexer mais com isso, não, que esse negócio é muito complicado e Deus é culpado, e eles realmente se afastam de Deus. Isso é muito triste. Então, para a gente evitar falatório, ficar conversando fiado, ficar colocando moldura em quadro feio, né? As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade
Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce que estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também todas as pessoas que diz que pertencem ao Senhor precisa abandonar o pecado. Tem pessoas que querem ficar com Cristo, mas querem continuar no pecado. Infelizmente, isso não dá certo. Não dá certo. Se o Senhor conhece o seu coração e sabe que você tem desejo de mudança, desejo de mudar, Ele te fortalece, Ele te ajuda a sair desse pecado. Agora, Ele também conhece o seu coração e sabe que você está querendo só fazer as coisas por aparência, né? Para agradar os outros e não para agradar Ele. Né? Você fica fingindo que é um cristão, mas pecando de propósito. Isso é muito triste. Muito triste. Como é que Paulo falou aqui? Deixa eu voltar. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A gente precisa abandonar. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre. E está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Então, se junte com pessoas boas, se junte com pessoas que queiram, né, estar na presença de Deus, que queiram fazer as coisas certas. Sabe, nesse mundo é tão difícil. A gente vê pessoas fazendo tantas coisas erradas, tanto pecando de propósito, né? A gente vê gente pecando porque quer pecar, porque quer fazer errado mesmo. Mas existem as pessoas que não querem, existem as pessoas que têm interesse genuíno de servir a Deus de verdade e de fugir da aparência do mal. Essas pessoas existem e elas são a maioria. Pode não acreditar, mas são a maioria. É que os maus, os falsos, eles são barulhentos, eles agitam tudo, então parece que eles são maiores, mas eles não são. Os bons são a maioria. Quando Deus expulsou Satanás do céu, ele levou com ele 1/3 dos anjos. Então, 2/3 dos anjos estão do nosso lado, então nós somos a maioria. Tenho certeza absoluta disso. Nós somos a maioria. Precisamos fazer mais barulho, né? Aparecer mais. E Paulo fala com ele aqui: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar com todos com educação. Deve ser um bom mestre e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão a seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prende para fazerem o que ele quer. E assim acabamos o capítulo 2. Gente, muito rápido, né? Eu li mais rápido hoje? Acho que sim. Li direto, né? Li direto, muito, muito bonito, né? Então, Paulo compara, né? Mas você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo. Tome ensinamentos que você ouviu na presença de muitas testemunhas. Então, e sejam capazes de ensinar outros, como um fiel soldado, como um atleta que obedece às regras e como um lavrador que espera. O lavrador tem paciência para plantar e esperar. Mas ele é o primeiro que colhe os frutos, o atleta que obedece todas as coisas da competição ali também. Ele tem uma grande chance de ganhar, ele tem a oportunidade de vencer, né? Porque ele está cumprindo. Quem não cumpre as regras dos jogos lá, eles são desclassificados. E como um soldado forte, fiel, que não se mistura com as conversas desse mundo.
E esse foi o capítulo 2. Que o Senhor abençoe a sua vida e que nós sejamos esses 3 exemplos: soldado, o atleta e também o lavrador. Que sejamos focados nas coisas de Deus, que sejamos obedientes às regras da Bíblia, do Senhor, e que sejamos pacientes para aguentar a nossa hora de comer os frutos. E assim terminamos o capítulo 2. Um beijão no seu coração e até amanhã.